Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Deixa eu me encostar aqui, irmãos. Como ainda eu não tenho um escritório para poder gravar os vídeos, então a gente improvisa, né? O importante é estar falando do amor de Deus. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, deixa eu falar para os irmãos. Vou deixar uma palavra para o seu coração no livro de Mateus. Vou dar um recado para os irmãos já já. No livro de Mateus, no capítulo 25, fala: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, ela é muito forte. E já já eu quero contextualizar um pouco ela e explicar para os irmãos algo aqui dentro muito forte. Meus amados irmãos, comunicado muito importante aos irmãos. Eu vou iniciar um propósito de campanha com a minha esposa em cima do monte. Vai ser 7 sábados que vamos estar de manhã lá. Os irmãos que vão estar acompanhando, que vão ver esse vídeo, vai estar nos acompanhando esses 7 dias no monte. Eu vou estar abrindo um propósito, mas minha esposa, pelas almas, pelas famílias, pelas vidas, aqueles que estão afastados, que estão fracos espiritualmente, para que Deus venha dar força e eles venham se levantar espiritualmente e venha voltar para o propósito de Deus. Porque se você estiver bem com Deus, pode ter certeza que você vai estar bem em todas as outras áreas da sua vida. Embora enfrente alguma dificuldade, mas com Deus você vai vencendo dia por dia e encontra motivo de sobra para poder sorrir e para poder viver. Porque hoje, em nossos dias atuais, o que a gente mais vê é pessoas querendo desistir da vida por causa dos problemas, que não sabem como resolver os seus problemas e acaba alguns tirando as suas próprias vidas. Mas quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus e a gente deixa Ele nos governar, embora a gente enfrente dificuldades, mas sempre tem o refrigério do Senhor nos dando força dia por dia. Então os irmãos que quiser estar nos acompanhando todo sábado de manhã, eu vou estar postando um vídeo curto, aonde eu vou estar orando e aonde vou estar mandando na linha de transmissão do WhatsApp, a qual está na descrição desse vídeo. Você vai estar recebendo lá o nosso vídeo com uma palavra de Deus e também orando pela sua vida e pela sua família. Então você entre em contato, que através desta linha, dessa transmissão de WhatsApp, é que vamos estar aí mandando os nossos vídeos e eu tenho certeza que você que está fraco espiritualmente, você que tem algum familiar, você vai estar colocando nas mãos de Deus e assim juntos, em oração, nós venceremos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 25 conta-se uma parábola. 15% dos evangelhos de Jesus Cristo foi falado por meio de parábolas. Por meio de parábolas a qual o Senhor trazia uma ilustração de algo para poder explicar para as pessoas que estavam ali. E o que ele vai trazer aqui, comparando o reino do céu como 10 virgens, dizendo 5 prudentes e 5 loucas. Aqui é que entra o nosso pensamento e até mesmo uma certa indagação. Por quê, pastor? Porque andava junto. As 5 loucas e as 5 prudentes estavam juntos. As loucas e as prudentes estavam juntas. E a diferença é que as 5 prudentes tinham azeite e as 5 loucas não tinham azeite. Então, nós percebemos aqui ao contexto que o Senhor está transmitindo para a gente é que tem muitas denominações
tem muitos cristãos na terra. Mas o que o Senhor está dizendo é que tem cristão que o posicionamento dele é como dessas 5 loucas, que não tem azeite, que não tem reserva, que não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem devoção, não tem entrega para Deus, entregou pelas metades, não tem compromisso com o Senhor. E veja bem que estava juntas, ou seja, as 5 prudentes falava, eu sou cristão. As 5 loucas, eu também sou. Mas qual é a diferença? A que tem azeite, tem o brilho, tem a lâmpada acesa, porque a finalidade do azeite é manter a lâmpada acesa. Porque se tem lâmpada acesa, é para poder clarear o que está escuro. Se as 5 loucas não têm azeite, as lâmpadas estão nas últimas, se apagando. Não tem lâmpada acesa, porque não tem azeite. Espiritualizando este texto, você pode entender que em nossos dias atuais, aonde não tem azeite, não tem lâmpada acesa. E se não tem lâmpada acesa, tem pecado encoberto. O pecado domina. O diabo entra e o diabo age no meio do escuro. Já vou te explicar. No livro dos Salmos 119, no versículo 105, para que você possa entender, ele vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é lâmpada para poder clarear, para poder mostrar o que está no escuro. Por que que em muitos lugares aonde não tem azeite, 5 virgens loucas representa falta de azeite, não tem lâmpada acesa. Lâmpada, palavra. E se não tem ensinamento da palavra, aglomera-se uma multidão no meio do escuro, querendo apenas bênção, mas não querendo ter compromisso com o dono da bênção, que é Jesus, e entender que a maior bênção vem através da obediência à palavra. No livro de Lucas, capítulo 5, e verso 5, quando Jesus disse a Simão Pedro, vai lá e lança a rede no lugar do fracasso, no lugar da derrota, aonde ele não teve sucesso, aonde ele foi humilhado, porque ele não pescou nada. Ele vai dizer sobre a palavra do Senhor, ele obedeceu a palavra de Jesus e foi bem-aventurado. Quer ser bem-aventurado? Não é eu correr para um lado e para o outro atrás de revelação, atrás de profecia, e eu desprezar a maior profecia, que é a palavra que me alimenta todos os dias. É esta palavra que me alimenta. Muitos estão desprezando como Israel as profecias do Senhor, que é a palavra, que é a maior profecia, e estão perecendo, porque só estão atrás de profecia, de bênção, de vitória, e está movido pelo um evangelho de prosperidade, que só a mãozona de Deus abençoando o tempo todo, de um evangelho de graça, e só a mão de Deus abençoando o tempo todo. Eu já ouvi recentemente de um irmão falando, irmão, o Deus da lei é muito ruim. O Deus do Antigo Testamento matava, abria chão, engolia gente. E eu falei para o irmão, você não vai se escandalizar não, irmão? Se eu falar para você que o Jesus da graça, ele é mais rígido do que o Deus da lei? Ele falou assim, que isso, pastor? O senhor está equivocado. Eu falei assim, não, te mostro dentro da Bíblia. Se você tiver uma razão espiritual para entender, você vai entender. O Deus do Antigo Testamento, o Deus da lei, se pegasse uma mulher na cama,
é a pega em adultério. Então é apredejada. O Jesus da graça de amor que muitos fala, olhou, desejou na sua mente, já cometeu adultério, já vai para o inferno, porque o adúltero vai para o inferno. E aí, meu irmão? Falei com ele mais uma vez, no Antigo Testamento, no tempo da lei, se matasse um homem, é considerado homicida, porque matou alguém. O Jesus de amor, da graça, falou mal de alguém, já é um homicida. Falou mal do teu irmão pelas costas, está caluniando, está defamando, está prejudicando alguém, já é homicida. E eu falei assim, agora, irmão, junta, faz uma junção, pensa. Foi assim, Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Hoje é nosso advogado, amanhã vai ser o nosso juízo. Então as pessoas ficam equivocadas concernente a isso, irmãos. Concernente ao Deus do tempo da lei, é um Deus ruim, e Jesus é o Deus bonzinho. Irmãos, é só a gente contextualizar a Bíblia debaixo de oração, de jejum e de um direcionamento do Espírito de Deus, que você vai entender o caminho da porta estreita, e você vai entender o caminho da salvação, e vai entender que nos nossos dias atuais tem muita virgem louca que está sem azeite, e que está com a lâmpada apagada, e que está no meio da escuridão, e não quer buscar azeite, porque tem que pagar o preço, não quer buscar o azeite, porque se acender a lâmpada, muita gente vai sair da igreja deles e vai esvaziar. Labrai, declamto, quebre, a súbria. Tem muitas denominações que está como essas 5 virgens loucas que não tem azeite, algo artificial. Simplesmente uma coisa que as pessoas já estão cansadas de ouvir. Em muitos lugares, irmão. Já não é mais novidade. CPF. Pregador chegar atrasado num culto para poder ficar anotando chassi dos carros, nos vidros dos carros. Como recentemente foi desmascarado um. Ficava chegando mais cedo num culto, pegando chassi dos carros, em cima do púlpito, ficava tendo a cara de pau e a falta de temor diante do altar. E falar, fala Jesus, como é que é o nome tal. Meu Deus. Aí nós vem com uma mensagem genuína dessa, irmão. Mensagem de salvação, de libertação. Que nós não venhamos ser 5 virgens loucas, que não tem azeite, que não tem lâmpada acesa, palavra, Bíblia, direcionamento de Deus. Mas que a gente venha ser como as virgens prudentes, que tem azeite, que quando o noivo clamou, elas acordou. Porque quando Jesus vir, você pode estar dormindo, mas você vai ouvir o suor da trombeta, porque tem azeite, glória, tem comunhão, tem vida com Deus. Então 5 virgens prudentes aqui são aquelas que têm azeite, que buscam, têm compromisso, têm lâmpada acesa. Ama o pecador, mas não aceita. Ama o pecador, mas confronta o pecado do pecador. Não aceita. Porque, irmãos, hoje o pecado se tornou uma coisa normal dentro das igrejas, aonde não pode mais pregar e falar contra o pecado, porque senão está magoando alguém, está entristecendo alguém. Tem alguém que está ali dentro, ali, que pode... Irmão, a pessoa está 1 ano novo, convertido, entregou a vida para Jesus, passando pelo processo é uma coisa. Agora a pessoa 10, 20 anos na prática do pecado, ali é Jesus falando com uma pessoa. É Jesus dizendo, para de ser virgem louca e seja virgem prudente, cheia da presença de Deus. Você já viu que na presença de Deus tem aqueles que têm compromisso e aqueles que não têm compromisso? Tem aqueles que querem ser fiel em tudo
E aqueles que falam, não, para que tudo isso? Esses religiosos aí. Quando você é fiel, quer chamar você de religioso. Quando você é um crente light, aí sim, para muitos. Mas eu louvo a Deus, porque tem muita gente que me acompanha aqui no canal, que sabe que o evangelho é esse mesmo, que a palavra é essa mesmo, que temos que andar pelo caminho estreito, que ser cristão é ser diferente, que ser virgem prudente é ter azeite, é ter lâmpada acesa e ouvir o clamor do noivo. Aí vem o noivo. Para muitos vai ser tarde demais. Pregamos e anunciamos a palavra do Senhor hoje. E às vezes anunciamos dessa maneira, muitos questionam. Mas o último versículo vai dizer, e ele respondendo, versículo 11, e depois chegaram também outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nós a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, eu não vos lhe conheço, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem? Jesus. Aí está aqui, ó, eu não te conheço. Oi, pastor, mas estava juntas, mas estava adorando o Senhor, mas estava lá fazendo parte do conjunto de senhoras, do conjunto de jovens, do conjunto de varões, estava lá na igreja, estava juntas, mas não estava no mesmo propósito. Mas a denominação está falando de Deus. A igreja tal abriu a igreja que abriu um boteco. Não é bem assim não, irmão. Uma igreja que abre para não ensinar o povo o caminho da salvação, ela vai causar estrago muito mais maior na vida do povo. Muito mais maior, porque quem está dentro de um boteco já sabe que está perdido. E muitos assumem que está errado. E uma pessoa dentro de uma denominação que não prega a verdade, que não ensina a verdade, que não ensina o caminho da salvação e do céu, ele nem sabe que está perdido lá dentro. A liderança cega, que está conduzindo um bocado de gente cego, que vai ser o culpado. Então, não é bem assim. Abriu uma igreja que fala a palavra de Deus. Analisa. Porque nem tudo aonde está falando de Deus, Deus realmente está no meio. Procure uma igreja, uma denominação, uma liderança que ensina a palavra, que cobra de você, porque uma liderança que tem o Espírito de Deus, ela vai te ensinar o caminho da salvação e vai cobrar de você, dentro das Escrituras Sagradas, irmão. Agora, uma liderança que só quer multidão de gente e só quer muito que entre na igreja disso aqui e que venha bancar as suas vidas luxuosas que eles vivem, aí sim vai te deixar do mesmo jeito que você veio do mundo. Vai falar para você que não tem nada a ver você fazer tatuagem, que não tem nada a ver você usar pince, não tem nada a ver isso, tem nada a ver aquilo, que é o que a gente mais vê hoje, é isso, irmão. Não estou aqui julgando, nem criticando A e B, não. Isso aqui é uma crítica pautada dentro da palavra construtiva, para poder levar as pessoas a se conscientizar e se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus em espírito e em verdade. Em verdade. Cuidado, irmão. Cuidado, eu já ouvi muito isso. É melhor abrir uma igreja do que abrir um boteco. Aí abre uma igreja bem ali na esquina. Grande. Pinta de preto. Tudo. Tem nada a ver. Não é em questão da cor, irmãos. Não é só em questão da cor de preto, não. Tem igreja que tem parede de preto, ou tem alguma coisinha de preto dentro dela, mas prega a verdade, ensina a verdade. Não é bem as paredes pintadas de preto. Não é só sobre isso que eu estou falando, não. Porque agora tudo é parede pintada de preto, não. Porque é toda pintada de preto, por dentro e por fora. Estão fazendo do altar que nem esses palcos que monta de artista, monta um bocado de coisa, globo de luz, jogo de fumaça, luz piscando o tempo todo. Aí os louvor que diz, entre aspas,
funk gospel, rap gospel. Aí a sensação é de quem saiu do mundo e chega num lugar desse. Quem gosta e não quer estar se limpando com a verdade, fala que é meu lugar. Porque não vai fazer muita diferença da boate que eu saí pra cá. Só vai mudar algumas coisinhas. Ou seja, a pessoa, quando muitos, irmãos, não é todos que têm essa mentalidade, não. Alguns, maioria, quando sai do mundo, que sai de boate, que sai de Globo de Luz, que sai desse lugar tudo. Porque as boates, quando eu vivia na prática mundana, eu ia, é a pintar de preto, é a Globo de Luz, fumaça, tinha tudo isso. Quando eu saí daquilo lá, eu quis servir a Deus de verdade, irmão. Porque Deus me deu uma oportunidade genuína e ímpar. Então o que eu fiz? Irmão, eu já saí daquilo. Eu estava cheio daquilo. Aí eu vou para um lugar que eu vou olhar e falar assim, mas aqui não tem muita diferença, não. Aqui não tem muita diferença. Então, analise, irmãos. Um evangelho que não te transforma, mas te dá uma sensação de estar vivendo complacente com o mundo, fuja desse evangelho que não é evangelho. Porque 1 João vai dizer que aquele que constitui-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Quer ser amiguinho do mundo? Não, mas eu estou na igreja. Mas quer ser amigo do mundo? Quer andar conforme o mundo quer que você ande, mesmo estando dentro de uma igreja que não ensina a verdade? Você é inimigo de Deus. Mas que é isso, pastor? Palavras pesadas? Eu não estou sendo pesado porque eu não estou falando nenhum texto que está aqui dentro. Se nós fosse pregar pelo pé da letra, se fosse ensinar explicando tudo que está aqui dentro concernente a isso, que esta palavra possa ser lâmpada para poder iluminar os teus olhos e os teus caminhos e para poder te guiar pelo caminho da salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.